há obras que marcam diferentes gerações de jovens, desde os clássicos Clube dos Cinco e Skins, ou mais recentemente, Euforia. Seja pela abordagem mais compreensiva com os dramas da adolescência, a identificação mais fácil com os personagens, ou o clima que costuma ser mais aberto para festas, drogas e sexo, de geração em geração, sempre há um filme ou série que se sobressai, fazendo com que milhares de vidas sejam impactadas pelas lições e ensinamentos que passam. Kids, filme independente lançado no ano de 1995, foi um grande escândalo quando chegou aos cinemas, tendo recebido a classificação etária máxima do órgão de regulação americano, o que o fez ser exibível apenas para maiores de 18 anos. Mas nem isso foi suficiente para frear o seu sucesso e repercussão, pois mesmo com apenas 5 milhões de dólares de gastos, Kids foi quase capaz de dobrar esse valor apenas dentro de seu país de origem. Com um aspecto quase que documental, pois a ausência completa de filtros, cortes e suavizações no enredo, Kids se tornou um fenômeno e um grande choque, porque foi a obra pioneira do cinema a apresentar a juventude como de fato ela era, vulgar, ingênua e transviada. Em um tempo onde a informação não era disseminada tão rapidamente como hoje, o boca a boca era o principal meio de educação sexual desses jovens, o que não é necessário dizer, não era nada confiável. Tendo sido acusado de se tratar de uma obra de pornografia infantil, Kids marcou a geração dos anos 90 por retratar um lado nunca antes visto da juventude americana, uma juventude largada e desinformada, abandonada à própria sorte em um mundo cheio de dramas e perigos. A trama alterna entre as vidas de Casper, Telly, Ruby e Jane, 4 adolescentes nova-iorquinos que já se envolveram sexualmente no passado e, portanto, têm as suas vidas entrelaçadas de forma irremediável por razões maiores. Telly, vivido pelo estreante Leo Fitzpatrick, acaba roubando a cena como líder de um grande grupo e também um dos personagens mais inconsequentes da história do cinema. Transando com garotas sem qualquer tipo de proteção ou preocupação, fosse com uma eventual gravidez ou com doenças sexualmente transmitíveis, o personagem acaba adquirindo a fantasia de transar com 2 virgens no mesmo dia, o que nos leva ao presente da trama, onde seduz uma garota logo na cena de abertura e então parte para conquistar o seu trunfo, planejando seduzir a irmã de um dos seus amigos, que recentemente havia feito 13 anos de idade. Telly, embora seja cativante em certas passagens e também engraçado, é essencialmente um personagem construído para causar repulsa e nojo na audiência. A forma como lida com os sentimentos das garotas, sua completa ausência de preocupação com a sua saúde e das garotas com quem se relaciona, mas principalmente o machismo e a objetificação com que se refere a elas, são todos recursos utilizados para chocar. Contudo, Kids não tenta destruir a reputação do personagem à toa, mas o faz como um alerta, pois embora Telly seja odiável, ele é apenas um reflexo do que boa parte dos garotos dessa época também eram, violentos, inconsequentes e machistas, com a total ausência de bom senso e empatia. O que fica ainda mais evidente com as cenas de estupro como as de Casper e Jane, que retratam um ato criminoso, mas que sequer é entendido dessa forma pelo garoto, pois vivia há tanto tempo em uma realidade completamente paralela com o mundo real, com suas próprias regras e costumes no que tangia o sexo, que o ato violento e forçado não era sequer visto como odioso, mas sim como rotineiro. Em paralelo a isso, somos também apresentados a perspectiva feminina em relação ao sexo, muito mais sensível e cuidadosa, mas que também revela que as garotas têm tanta libido quanto os meninos, apenas sentem maior dificuldade em se sentirem à vontade. Dando enfoque para Jane e Ruby, essa última resolve fazer um exame de doenças sexualmente transmitíveis, pois já havia tido inúmeros parceiros sexuais sem proteção e estava preocupada com a possibilidade. Jane, na contramão, havia transado apenas uma vez e ainda era muito inexperiente, mas resolve acompanhar a amiga apenas para que ela tenha o conforto de ter um rosto conhecido enquanto passava por um momento tão traumático. Enquanto os resultados chegam, para a surpresa de todos, Ruby está limpa, mas Jane, que havia transado apenas uma vez com Telly, testa positivo para HIV, desembocando assim em um colapso da garota, que passa a temer o futuro e a possibilidade de morrer. A partir disso, decidida a impedir o garoto de continuar a transar com mais garotas e transmitir o vírus, ela parte pelas ruas de Nova York atrás de Telly, tentando contar sobre o resultado do exame e alertá-lo. E durante essa jornada, muito do submundo da cena jovem da cidade é explorado. Uma cidade sem regras e mergulhada em um caldeirão de drogas, sexo e rock and roll. Quando chegou aos cinemas, Kids causou grande polêmica, pois se discutiu se era necessário uma abordagem tão explícita desses jovens que não possuíam nem 18 anos durante as gravações da obra.
Acusado inúmeras vezes de se tratar de uma obra pornográfica infantil realizada apenas para saciar os anseios doentios do diretor Larry Clark, Kids pode ter desagrado muitos dos conceitos mais conservadores da sociedade americana, mas também foi amplamente defendido por uma ampla parcela, que entendia o verdadeiro propósito da trama em utilizar tal abordagem. Retratar uma juventude de forma tão realista como na obra não era uma mera opção de roteiro para torná-la mais palpável, mas sim para torná-la intencionalmente chocante. Se as acusações de pornografia infantil, violência e sucateamento na educação eram reais, era simplesmente porque a realidade também era dessa forma, mas não sendo um problema do filme resolver tais problemas, mas sim documentá-lo, cabendo a esses setores conservadores trabalharem na situação dos jovens, que haviam se sentido tão incomodados com a forma com que se comportavam na obra. Além do já citado problema da idade dos atores durante as gravações das cenas de sexo, há também a presença de uma violência brutal nas cenas dos guetos e das pistas de skate, onde esses garotos passam grande parte de seus dias e arranjando confusão sem muita dificuldade. Da mesma forma, é também exposto o preconceito que ainda reinava em regiões mais fragilizadas, pois a falta de educação e informação ainda representava um grande problema, fosse na formação sexual, psicológica ou social desses jovens. Tudo em Kids é explícito, chocante e alarmante. E deve-se ressaltar que, mesmo sendo uma obra fictícia, ela nada mais era do que um espelho da realidade. No início dos anos 90, a AIDS vivia uma epidemia de casos entre jovens nos Estados Unidos, que mesmo tendo ouvido falar dos riscos e da morte quase certeira uma vez que apanhada, ainda assim se recusavam a se proteger e continuavam a praticar sexo sem proteção, sendo Telly o melhor exemplo disso. Como viviam em uma era anterior à internet e a maior liberdade para falar sobre educação sexual nas escolas, muitos não sabiam ou tinham informações errôneas sobre diversos assuntos, o que explica muito desse comportamento destrutivo que praticam, mas não a sociopatia de Telly, que deve continuar sendo demonizada, apesar de possuir certas explicações. Seguir as informações errôneas e os comportamentos viciosos do grupo era a única opção cabível para esses personagens, pois em um contexto como esse, permanecer com uma turma era a única coisa que realmente importava para todos. Em uma era onde a internet não existia e a cultura era acessível para poucos, criou-se uma cultura de amizade e companheirismo muito forte em comunidades mais carentes, ou guetos, como são comumente referenciados. Se afastar do gueto era uma prática impensável para todos, e dado ao fato de que na adolescência é comum se sentir solitário e incompreendido, estar rodeado de pessoas da mesma idade e com os mesmos dramas acaba servindo como um grande conforto, o que explica o surgimento das regras e costumes estranhos se comparados ao restante do mundo, como a já citada banalização do ato e da violência sexual. Enquanto pega um táxi em prantos, Jane precisa ouvir que, quando se encontra algo que importa quando é jovem, se tem tudo. Fala essa que a garota não compreende e também não dá ouvidos, pois havia acabado de descobrir que estava com HIV, mas que reflete a mensagem que o filme tenta transpassar em meio ao emaranhado de violência, sexo e drogas. A falta de sentido na adolescência e na juventude é a coisa mais comum que se possa imaginar, e não há nada de errado em se divertir, desde que se faça com responsabilidade. Todos esses jovens tinham a falsa crença de que viveriam para sempre, protegidos de todos os tipos de perigos e doenças, e por conseguinte, não se importavam com nada, nem mesmo com suas próprias seguranças. A puberdade marca a entrada em uma fase de novas experiências, que devem sim ser incentivadas, como a primeira experiência sexual, festas e bebidas. Contudo, todas essas primeiras vezes também devem ser acompanhadas de responsabilidades e conhecimento de que podem causar consequências que poderão ser sentidas pelo resto da vida, algo que para esses personagens, infelizmente, não seria muito longa, pois ao praticarem atos sexuais de forma inconsequente, todos acabam portando HIV, o que naquela época era uma sentença de morte, sendo, portanto, Kids uma obra de aviso sobre os perigos da desinformação e da falta da educação sexual. Explícito, polêmico, controverso e chocante, Kids é um marco do cinema teen, pois foi a partir desse ponto que a adolescência pôde finalmente ser tratada como de fato ela era. Mais do que uma obra para incomodar ou divertir, a depender do ponto de vista, Kids também é um pedido de ajuda e uma bandeira vermelha em cima da situação dos jovens quanto à sexualidade. Educação sexual, mais do que um luxo, é uma necessidade nas escolas. Tentar proteger os jovens de todo tipo de informação não os torna mais santos ou certos, apenas os prejudica, pois a informação sempre chega, seja ela certa ou não.
Garantir o bem-estar desses personagens poderia ter causado frutos muito distintos para todos, que por viverem em um mundo transviado, abandonados e sozinhos, viram suas vidas se encerrando de forma trágica e prematura. Um retrato de inúmeras vidas vividas no limite.